Objetos e janelas. Ok, nesta aula então nós conheceremos alguns objetos e a forma como nós podemos manipular janelas, né, utilizando a linguagem JavaScript. Nós temos duas lições. Na primeira lição nós conheceremos o objeto Screen e o objeto Location. Na segunda lição nós trabalharemos com janelas, manipularemos o objeto Window e conheceremos o atributo InnerHTML. Na sequência, então, nós teremos a nossa primeira lição. Nesta lição, então, nós conheceremos os objetos Screen e o objeto Location. Inicialmente, nós veremos o objeto Screen. Ele, basicamente, de relevante ou mais importante, ele não contém métodos, são os atributos height e o width, que nós veremos como funcionam. Mas o height retorna a dimensão vertical, né, da resolução do monitor, enquanto o width retorna a dimensão horizontal da resolução do monitor. O objeto Location, esse sim com atributos e métodos bastante utilizados, né? Então o host retorna o nome do host e a porta. Hostname retorna o nome do host apenas, sem a porta. href retorna a URL completa da página. Pathname, o caminho relativo ao host, né? Search retorna os parâmetros que foram enviados ou encaminhados via GET. E o assign carrega um documento novo. Esse aí é um método. Reload recarrega a página atual. E o replace carrega um documento novo, ou seja, ele abre uma nova página, porém ele não deixa no histórico. Se a pessoa quiser tentar voltar utilizando o back, não vai conseguir, ok? Vejamos então esses dois objetos na prática. Ok, para esta lição então nós iremos utilizar o Aptana. Nesta lição nós utilizaremos alguns dos atributos do objeto Screen, do objeto Location e alguns métodos do objeto Location. O objeto Screen ele é muito simples, tá? Basicamente ele tem os atributos que retornam a dimensão da tela, né? Esse é o mais utilizado, vamos dizer assim, então. Criar a função mostrar resolução monitor, ok? Esta função aqui nós iremos soltar um alert. Neste alert, então nós teremos a dimensão vertical e horizontal, né? Screen.width screen.height. Ok? Vamos executar este código então. Observe que para esta aula eu preparei mais uma outra página HTML muito simples. A única coisa que ela faz é carregar uma imagem, que é esta imagem aqui, ok? Que é justamente para mostrar o uso dos métodos replace e assign logo a seguir. Por enquanto vamos nos preocupar apenas com o objeto screen. Vamos adicionar ao nosso código um input type button. Ok? Quero que a ação que seja executada no clique seja mostrar resolução monitor. Aqui está. Executar este código então. Não restaurar. Opa. Vamos adicionar um value monitor. Ok. Vamos dar um refresh na página. Perfeito. Monitor então. Perceba que minha resolução é 800 por 600. Certo? Então o objeto screen pode ser utilizado então para a gente, basicamente, né, a principal utilidade dele seria descobrir a resolução do monitor do usuário e adaptar o site a essa resolução quando for o caso, ok? Objeto Location, um pouco mais interessante, né? Vamos criar aqui um input então, outro input button.
location, um clique eu vou chamar a minha função, que ainda não criei. Ok, vamos colocar um div então. Div style, vamos colocar um display nome e quando for clicar no botão mostrar o conteúdo, né? Vamos abrir aqui um script. JavaScript, ok. Vamos colocar aqui então os principais métodos do objeto location. Primeiro é o host, ok. O objeto location, assim como o objeto screen, são atributos do objeto window. Observe. Então aqui nós temos, vamos mostrar aqui, objeto location, ok? Um atributo. E o objeto screen, perfeito? Nós iremos utilizar o location. Eu poderia invocar diretamente, ou melhor, acessar diretamente, location.host. Vamos colocar a tag br, né? Ok. Vou escrever aqui hostname. Ok. Path name. E o search, por enquanto. Só que tudo isso aqui são atributos, ok? Então vamos tirar os parênteses. Vamos executar esse código novamente, ou melhor, atualizar a página. Então aqui está o location, vamos colocar, bom, podemos deixar desta forma. Opa, não criamos um método ainda, né? Um clique, não aconteceu nada. Perfeito. Vamos adicionar uma tag BR aqui, para que um botão fique abaixo do outro. Ou melhor, podemos deixar desta forma mesmo. Vamos criar uma função que vai exibir os atributos do objeto location. Vamos colocar o nosso ID, ok? Div location, div lock. Vamos pegar o elemento pelo ID. Div lock. Modificar o style. Display block. Um clique chamar o nosso método, mostrar location. Então aqui está. Primeiro atributo é o host, vai me dar um host com a porta. Depois vai me dar um hostname apenas, sem a porta. Pathname, que é a sequência de caracteres que vem depois do hostname, ou do host com porta, né? E o search, que são a string que vem depois da interrogação, ou da passagem de parâmetros via get. Observe. Vamos atualizar a página. Aqui está. Então, host 127.0.0.1.8.000. Observe aqui o host, ok? Hostname é apenas 127.0.0.1, que é isso aqui. Correto? Normalmente, o hostname vai ser www.t2ti.com ou alguma coisa deste tipo, ok? Pathname, conforme dito, era o nome que vem após
host, ok? Que é este endereço aqui. Agora veja o seguinte. Eu esqueci de mostrar ainda o href. Vamos adicionar o href então. Faltou o atributo href. Que é interessante porque ele mostra o endereço completo aí. Href. Vamos atualizar novamente. Perceba então que adicionei o href e o atributo href do location. Objeto location. Então aqui está o href. O href então é o endereço completo da página, ok? Vamos invocar esta página novamente, porém com alguns parâmetros aqui. ID igual a 2 e nome igual a T2TI e pronto. Vamos para essa página, ok? Vamos clicar em Location. Perceba então que os host não modificou. Hostname é o mesmo, ou seja, é a fração, é uma parte do host sem a porta. Href é o nome completo, ok? Pathname é o nome, ou esta parte aqui, né, do href. E o search me retorna todos os atributos, ou melhor, todos os parâmetros que foram encaminhados via get, ok? Aqui está, né? ID e nome. Na verdade, ele retorna não os parâmetros, mas a string inteira, ok? Então, ou seja, o objeto location ele fornece mais informações sobre a localização, podemos assim dizer, né? O próprio nome diz, a localização da página, né? Então vamos utilizar o método, criar um botão para utilizar os métodos replace e assign. Então, esses métodos são bastante interessantes. Assign, replace. Observe então que eu vou encaminhar o usuário para a minha página destino.htm quando ele clicar no botão, né? Nos dois casos, ok? Então vejamos aqui, nós temos a página destino.htm, vamos executá-la para ver. Então observe que a página é basicamente a imagem, conforme dito anteriormente, ok? Aqui está a página, a única coisa que ela tem é uma tag de imagem, certo? E eu tenho dois botões agora na minha página, um assign e um replace. Ambos redirecionam para a página destino, porém com algumas, ou melhor, com uma diferença. O assign, ao redirecionar, ele permite que seja utilizado o botão de back para retornar, enquanto o replace não permite. Vejamos então, vamos atualizar a página, assign. Perceba que o botão de back continua ativo aqui, ó, retorna à página anterior. Agora, ao utilizar o replace, vamos fazer novamente aqui, dar um refresh na página, replace, não tem o back, ok? Vamos voltar para a página novamente. Vamos dar um refresh nessa página. Assign, e aí eu tenho o back. Vamos testar novamente. Refresh na página, replace, só que agora aqui o navegador já armazenou, né? Vamos fechar o navegador, executar novamente. Vamos fechar o botão aqui, então perceba, replace primeiro, não tem o back disponível, ok? Não consigo voltar. Vamos fechar novamente, executar. Vamos utilizar o assign, ó. Observe os botões de forward e back, ok? Observe que o assign agora me permitiu o retorno à página anterior, ok? Então a diferença básica é esta. Com o assign, você permite ao usuário utilizar o back para voltar, para retornar à página anterior. Enquanto com o replace, você não permite que o usuário retorne à página anterior utilizando o back, né?
Bom, desta forma esta lição se encerra e até a próxima lição. Ok, nesta lição então nós aprenderemos como trabalhar com janelas e para isto nós conheceremos um pouco mais do objeto window e também conheceremos uma propriedade muito importante de todos os elementos que é o inner.html, ok? Bom, o objeto window ele tem muitas propriedades e muitos métodos. Muitas dessas propriedades e métodos já são vistos durante o decorrer do curso, ok? Nesta lição, nós veremos apenas aqueles que não foram vistos, ou foram vistos brevemente, porém são importantes, ok? Então, basicamente, as propriedades nós temos a propriedade opener, esta é muito importante, porque ela retorna uma referência da janela responsável pela abertura da janela atual, ou seja, eu abro um pop-up. Para mim conseguir uma referência da janela que abriu o pop-up, eu utilizo essa propriedade opener. Tem a propriedade name, que é aquela propriedade que atribui ou retorna o nome da janela. Observe que o nome não é o título da janela, ok? Uma outra coisa, eu vou falando aqui, eu vou falar das propriedades métodos, mas como você já está acostumado, né, não se preocupe que a maioria dessas propriedades e métodos nós iremos ver na lição prática, ok? Então aqui eu vou passar brevemente, apenas uma descrição e a gente verá o uso na lição prática. Então nós temos o focus e o blur, que são métodos, atribuem ou removem o foco da janela atual, ok? Aquela janela que está com foco é aquela janela que está em cima das demais janelas na página, ok? Ou no desktop, né? Tem a propriedade, ou melhor, método back forward. O back retorna no histórico de navegação e o forward navega para frente. Equivale ao back forward do navegador. Tem o set interval e o set timeout, que fazem funções chamam funções em determinado período, né? Só que o set interval ele fica invocando a função, chamando a função após cada intervalo de tempo, ou seja, indefinidamente enquanto ele não for desabilitado. E o set timeout invoca uma função após um determinado período uma única vez. Ainda no objeto window nós temos as propriedades, ou melhor, os métodos move by e move to. Move by e o move to são métodos para mover janelas. Move by move uma janela uma determinada quantidade, enquanto move to move a janela para uma posição definida. O open, que é um método que abre uma nova janela, esse aqui a gente vai trabalhar extensamente. E além destes métodos, conforme eu disse no início, a gente tem outros métodos e propriedades, porém muitos deles já foram vistos, como o alert, prompt, confirm e etc. No entanto, nós iremos nos preocupar nesta lição apenas com aqueles que a gente não viu e que são relevantes, ok? Nós temos ainda nesta lição a propriedade inner.html, que é uma propriedade dos elementos HTML, em que retorna ou atribui um novo código HTML ao elemento. Ok? Bom, então vamos para a lição prática. Ok, para esta lição prática, então, eu irei utilizar o Aptana. Para esta lição eu preparei já uma outra página, além da nossa página principal, que é uma página que será a nossa página de pop-up. Esta outra página contém basicamente uma imagem, ok? Então observe aqui que eu tenho uma página imagem.htm, que é a nossa página de pop-up. Esta página tem uma tag img, que faz referência a uma imagem que eu tenho no meu projeto. Observe, aqui estão as imagens, ok? Vejamos esta página então. Observe que é uma página bem simples, apenas com a imagem, ok? Então vamos para a nossa página. Então o objetivo aqui inicialmente é abrir, ou melhor, criar o nosso pop-up. Para isso eu vou criar uma função de pop-up, ok? Abrir pop-up. Primeiro parâmetro da função open
é a página que eu vou abrir. Ok? Imagem.html. Segundo é o nome da janela, imagem eu vou colocar. Eu poderia chamar a função open diretamente também. Ok? Vamos criar o nosso botão input. Botão input não, desculpa. Nosso botão para abrir o pop-up, né? Pop-up. E o evento que a gente vai adicionar é quando for clicado, ele vai chamar a nossa função abrir pop-up. Ok? Perfeito. Vamos executar este código aqui então. Aqui está nosso botão de pop-up, vamos clicar nele. Perceba então que ele abriu o pop-up. Só que isso aqui não está muito com cara de pop-up, ok? Ele abriu uma outra aba dentro do meu navegador. Então vamos começar a modificá-lo, né? Para deixá-lo mais com aparência de pop-up. Então a gente primeiro vamos modificar o tamanho. Width 420 e height 370. Vejamos nossa imagem. Um pouquinho maior que a nossa imagem, ok? Um pouquinho maior que a nossa imagem. Observe aqui o width e height da imagem. Então observe que na função open, primeiro parâmetro, nome da página. Segundo, desculpa, a página, né? Segundo, o nome da página, nome da janela, melhor dizendo. Terceiro, os parâmetros de configuração da janela, ok? Esses parâmetros de configuração da janela, ele é uma string única, porém com separador de vírgula, aqui, separando cada atributo ou propriedade, né? Vamos executar novamente, atualizar. Perceba agora que já temos um pop-upzinho um pouco melhor, né? Ele já abriu com cara de pop-up, ok? Vamos fechar então. Além desses atributos, eu tenho outros atributos. Observe, vamos voltar ao pop-up, que eu não tenho barra de navegação aqui, né? Não tenho barra de navegação e nem os menus que a gente está acostumado em uma página convencional, ok? Mas isso é possível adicionar. Veja só. Vamos adicionar aqui então menu bar igual a yes. Vou colocar vírgula. Opa. Vamos atualizar nossa página. Vamos clicar em pop-up novamente. Observe agora que já apareceu o menu. Ok? Vamos manter o menu e adicionar a barra de location aqui. Aqui é esta barra aqui. Ou melhor, location que é apenas este combo aqui, essa caixa aqui. Vamos adicionar então. Fechar. Location yes. Vamos atualizar a página. E aqui está então com menu e com location. E assim eu poderia adicionar outras características. Por exemplo, scroll bars. Colocar yes. Ok? Vamos atualizar, né? Vamos atualizar a página. Observe agora que minha página tem scroll, né? Perceba que minha página não é redimensionável, não tem a opção de redimensionar ela aqui. Ok? Meu pop-up, desculpa. Porém, também é possível que eu adicione essa função. Ou melhor, essa propriedade. Resizable. Yes. Vamos fechar o nosso pop-up. Atualizar a página. Então, aqui está nosso pop-up com menu, com barra de location, com scroll bar e agora resizable também. Ou seja, eu posso modificar o tamanho dele. Normalmente os pop-ups não são resizable, né? As pessoas deixam ele de um tamanho fixo. Bom, basicamente essas são as propriedades mais utilizadas em um pop-up, né? As principais.
Neste caso aqui eu vou apenas manter a largura e o comprimento, que é esse largura e comprimento que eu quero iniciar. Vamos então começar a brincar com o pop-up. Vamos adicionar uma função aqui. O nome dessa função é substituir imagem. Ok? Nós iremos substituir a imagem, obviamente, né? Então, vamos pegar a nossa tag imagem. O source dela e vamos adicionar a outra imagem que a gente tem. Ou melhor, né? Nós iremos fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui fora uma var i que inicia com 0, ok? Vamos criar uma variável imagem aqui dentro. Imagem vai receber o valor de i++, resto da divisão por 2, ok? Se o resto dessa divisão por 2 for igual a 0, ou seja, o número for par, eu vou atribuir a imagem, esta outra imagem aqui, ó. Ok? Se o resultado for ímpar, eu vou atribuir esta imagem aqui. Perfeito. E assim eu vou atribuir um atributo source da minha tag img, imagem. Pronto. Perfeito, então. Agora, toda vez, vamos adicionar o evento, né? Faltou o evento. Toda vez que for clicado na imagem, eu quero que chame minha função substituir imagem. Então, perfeito. Operador ternário, tá ok. Retorna este valor, se não retorna o outro. Atribui a minha source, a minha tag img. Ok. Vamos para o navegador, atualizar a página. Vamos clicar em pop-up. Aqui está então. Perceba então que substitui a imagem. Novamente. Observe que no clique eu troco a imagem do pop-up, né? Ok. Suponha que agora eu queira que ao trocar a imagem, um texto venha para a página principal e avise que a imagem foi substituída. Certo? Como que isto poderia ser feito? Bom, poderia ser feito da seguinte forma. Observe. Vamos voltar para o Aptana. Então, conforme dito, né? Se eu utilizar a propriedade opener, eu consigo uma referência para a minha janela que abriu o meu pop-up. Ou seja, quem abriu o meu imagem.htm foi esta página javascript.htm. Ok? Vamos criar aqui um div, uma divisão, cujo ID seja div corpo. Ok? Então veja só, não vou adicionar código nenhum aqui dentro. Vamos voltar para a minha imagem.htm. Eu vou pegar uma referência para a minha página javascript.htm, ok? Vou pegar o document dessa página, pegar o getElement by ID e vou pegar agora o meu div pelo ID dele, ok? Neste div eu vou acessar a propriedade inner HTML e vou substituir o HTML dele. Só que eu vou substituir o HTML dele não 100%, eu vou adicionar, na verdade, concatenar um novo HTML, ok? Eu vou adicionar, então, ao HTML anterior um novo HTML. Vamos adicionar a tag BR, que pode ser ao final, mais o source, né? Da imagem, ok? Vamos
Vamos utilizar o last index of e barra. Ok? Então, estou pegando o endereço da minha imagem. Como eu sei que ele vai retornar um endereço com o nome completo, né? O URL completo, eu estou pegando só a última parte que vai me retornar a imagem apenas, né? Então, aparentemente está ok. Vamos executar este código. Atualizar a página. Vou abrir meu pop-up. Observe então. Cliquei, substituí a imagem. Opa, saiu apenas um trechinho aqui, né? Clicar novamente, 21, 21. Não, temos que arrumar o código lá. Mas já deu para perceber que eu estou conseguindo editar o HTML da página pai, podemos assim dizer, né? Vamos voltar, ver o que tem de que não está legal. Imagem doc. Ou melhor, aqui eu não precisaria utilizar isso aqui não. Aqui eu peguei o índice, tá? Por isso que estava dando errado lá. 21 é o índice, não o texto. Eu poderia utilizar a minha própria tag imagem. A tag não, desculpa, o atributo imagem que eu acabei de setar, né? Vamos executar novamente. Vamos modificar um pouco aqui. Vamos adicionar esta tag. Vou colocar um negrito aqui, H6 ou H4. Ok. Para dar um destaque. Vamos testar novamente. Vamos atualizar. Opa, aqui está então, T2T diagonal, papel de parede. T2T diagonal, papel de parede, e assim por diante. Então perceba que na minha janela de pop-up eu tenho uma referência para a minha janela principal, que é essa janela aqui, esta página aqui. Eu posso então alterar o conteúdo dessa página com base no meu pop-up. Eu poderia, por exemplo, ter elementos de form aqui, cujo eu abrisse um form, pegasse informações, quando o usuário clicasse em close, eu passasse para a minha página principal todas as informações que foram obtidas nesse pop-up, ok? É um uso, um exemplo de uso. Bom, então aqui está o opener. Eu consigo uma referência para a janela que abriu o meu pop-up, né? Aqui, eu poderia, vamos ver se o nosso operador de atribuição curto, né, mais curto, mais simples, ele funciona, né? Utilizando mais igual, não precisaria repetir este código aqui, né? Como eu fiz. Vamos atualizar a página. Aqui está a minha página, então. Ok, funcionou perfeitamente. Bom, então aqui está, né? O uso da tag, melhor, do atributo innerHTML e do opener, que faz uma referência para a página pai, né? Agora vamos começar a deixar o negócio mais dinâmico, né? Nossa página mais dinâmica. Vamos para isto utilizar uma função, uma outra função, melhor dizendo. Melhor, vamos utilizar essa função neste documento mesmo, né? No meu pop-up mesmo, né? Suponha que, se ao invés de substituir a imagem a cada clique, eu quisesse criar uma animação e substituir a imagem de tempos em tempos, ok? Então, se você estiver ligado, se você prestou atenção na apresentação, ele vai lembrar da função setInterval, ok? Vamos tirar essa tag H4 daqui, porque neste momento eu acho que ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Vamos utilizar uma outra tag. Melhor, vamos manter o texto assim mais limpo, né? Para caber mais conteúdo na página. Ok.
Ok, então voltando, imagine que você quisesse atualizar a imagem periodicamente, né? Ou de forma que fosse criada uma animação. Como é que poderia ser feito isso? Novamente, utilizando a função setInterval. Esta função ela é do objeto window. Então, portanto, eu posso tanto acessá-lo diretamente quanto declarando o objeto window, ok? Função setInterval funciona da seguinte forma. Primeiro, eu passo o primeiro parâmetro, a função que eu quero chamar. Neste caso é substituir imagem. Ok? E o segundo é intervalo, que eu quero chamar esta função. Então aqui neste caso eu vou chamar a cada 1 segundo. Perfeito? Então observe, quando o JavaScript interpretador começar a ler esse bloco de JavaScript, ele vai ler esta variável, vai ler a função, vai ler o meu setInterval. E vai iniciar já executando a minha função, essa função substituir imagem a cada 1 segundo. Então vejamos a execução deste código. Vamos atualizar a página. Aqui está o nosso pop-up. Vamos arrastar aqui. Então observe a substituição da imagem, né? Então aqui eu tenho já um pop-up um pouquinho mais animado. E, novamente, perceba aqui na esquerda a edição na minha página pai, né? Então aqui as pessoas mais criativas, né, os mais criativos já começam a vislumbrar assim, grandes possibilidades de adição de formas de ter uma página muito dinâmica, né? Ou com bastante interatividade. Vamos fechar esta função, este código aqui, ok? Vamos agora modificar, vamos retornar a forma como estava antes. Para isso eu vou simplesmente comentar e adicionar aqui um clique. Ok? Um clique eu vou substituir minha imagem. Okay. Pronto. Vamos voltar à nossa página pai. E agora eu vou fazer com que o meu pop-up fique se deslocando na tela. Certo? Mover janela. Então observe o seguinte, utilizando a função moveBy, eu consigo mover uma janela. Porém, a janela que eu quero mover é a janela do pop-up. Eu preciso então uma referência para esta janela aqui, que vai ser aberta ainda, né? Para isso eu vou criar uma variável que vai ser janela pop-up, ok? E vou atribuir o resultado desta função a esta variável. Observe. Ok? Agora, em cima dessa minha janela pop-up, que é uma janela, que é um objeto do tipo window também, ou seja, ele tem todos aqueles métodos. Tem outro método open aqui, tem os métodos alert e aqueles outros, ou seja, é um objeto window normal, ok? Neste objeto window, eu vou utilizar minha função moveBy e eu vou mover por uma determinada quantidade. Vou mover aqui então por 2 pixels no eixo X e nenhum no eixo Y, ok? Esta minha função vai ser executada, de novo eu vou utilizar o setInterval, ela vai ser executada a cada 1 segundo também, ou melhor, meio segundo, né? Mover janela, e a cada meio segundo, ou 500 milissegundos, ok? Então, estou setando um intervalo de meio segundo para a execução desta minha função, né? Cada meio segundo vai ser executada esta função. Certo? Só que observe, eu quero que execute ela depois que abrir minha janela. Então eu tenho que executar ela aqui. Perfeito. Vamos então atualizar a página. Clicar no nosso pop-up. Vejamos então. Perceba então o nosso pop-up se mexendo. Observe em relação ao botão, né? Que ele está se movendo. Se eu clicar no pop-up,
ele vai mudar de figura, normalmente. Observe. E aí ele vai se mexendo, vai se mexendo. Até onde ele vai se mexendo? Ele vai se mexendo indefinidamente. Ok? Ou melhor, vejamos aqui. Ele não sai da nossa área de trabalho, tá? Ou da nossa dimensão da janela. Ele permanece, ele não passa, ok? Então aqui está o nosso pop-up que se mexe, né? Poderia fazer ele se mexer na diagonal também. Opa, agora tem uma coisa interessante para mostrar. Viu que eu fechei o pop-up, ok? Porém, o JavaScript continua executando minha função. Observe meu console de erros. O que está acontecendo aqui? A minha função setInterval continua sendo executada a cada meio segundo. Certo? Normalmente, se a gente não se preocupasse com isso, nem iria perceber. Nós não iríamos perceber e o usuário possivelmente não iria perceber. A única coisa que talvez ele percebesse é que a página, ou seja, o navegador dele está mais pesado, ou o computador dele está com algum recurso, alguma coisa que está diferente, está mais pesado, né? Isso se os recursos estivessem escassos. Para evitar isso, então, nós podemos criar uma outra função, um outro atributo aqui, intervalo. Ok? E adicionar à nossa janela de pop-up uma função onUnload. Ok? Quando chamar esta onUnload, eu vou criar uma função aqui. Vamos chamar de liberar recursos. Isso aqui seria uma função para liberar recursos do sistema, né? Liberar recursos. O que eu vou fazer nesta função? Vou pegar uma referência para a minha variável que está declarada no meu opener, a variável intervalo. E nesta variável eu vou dar um clear interval. Ok? Ou melhor, não é assim não. Pego uma referência para o meu opener e passo o intervalo que eu quero encerrar, né? Ok? Então aqui eu estou acessando a variável intervalo do meu opener e estou chamando uma função clear intervalo do opener passando esta variável. Quando a minha janela, meu pop-up for fechado. Minha variável intervalo, eu vou atribuir o valor, o intervalo que eu criei aqui. Ok? Então vejamos novamente, vamos atualizar. Vejamos, deve estar executando ainda a minha função, o meu intervalo. Perceba que até para abrir o console está pesado. Aqui está. Ó, observe. Então vamos atualizar a página. Ao atualizar, ele para. Perfeito. Vamos abrir o pop-up. Aqui está então nosso pop-up que se mexe. Observe que não tem nenhuma mensagem de erro. Vamos fechar o pop-up, abrir o console. Perceba que desta vez então não estou com mensagens nenhuma no meu console de erros, ok? Agora eu liberei os recursos que estavam sendo consumidos pelo meu pop-up, ok? Bom, então continuando, criei um intervalo e atribuí ele à minha variável intervalo. Vamos agora fazer um movimento na diagonal, né? Apenas para a visualização. Vamos fechar o console para iniciar. Atualizar a página. Então observe que eu estou movendo na diagonal agora. E assim eu poderia fazer um algoritmo mais complexo para ele, por exemplo, mover em círculos. E por aí vai. Ok? Fechar novamente nossa página. Para finalizar então esta lição prática, vamos fechar a janela, o pop-up, a partir da janela que abriu ele, né? Ou seja, da janela pai. Vamos criar uma função
Fechar pop-up, ok? Utilizar a minha variável janela pop-up. Chamar a função close. Perfeito, vamos adicionar um botão na nossa página. Fechar. E aqui a função fechar pop-up. Perfeito. Vamos atualizar a página. Aqui está. Vamos abrir o pop-up. Então, nosso pop-up se movendo na diagonal. Vamos tirar ele da nossa frente. Observe, então, vou clicar no fechar. E eu não tenho mais pop-up, né? Vamos minimizar isso aqui para ficar mais visível, né? Vamos criar nosso pop-up novamente. Então, observe o pop-up se mexendo. Clicar na função fechar, ok? E aí eu fecho meu pop-up. Poderia, por exemplo, abrir um pop-up e fechar ele após um determinado intervalo. Veja só, se o usuário não clicar no fechar pop-up em até 10 segundos, por exemplo, eu vou criar um set timeout. Vou chamar a minha função fechar pop-up. E vou fechar ele após 10 segundos, ou 10.000 milissegundos. Vamos atualizar a página. Então vamos aguardar, né? Ele vai andar mais ou menos 20 vezes, né? Vamos esperar um pouquinho. Aí, fechou o nosso pop-up, ok? Então o usuário não chamou, depois de um determinado tempo eu mesmo fecho. Vamos ver novamente. Pronto. Aí está, então. Bom, desta forma, esta lição se encerra e até a próxima lição.